Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Estamos aqui mais uma vez com o programa Falando do Evangelho. Significa dizer que o Evangelho é sempre o nosso assunto. Para o programa de hoje, Deus me incomodou com algo diferente. Eu havia já preparado uma sequência, mas essa semana Deus foi me incomodando. E dentro de um direcionamento divino, que a gente sempre tem falado aqui, né, de ouvir a Deus nas Escrituras, quando Deus fala, a gente tem que ouvir. Quando Deus direciona algo, ou redireciona algo, isso é a coisa mais importante que a gente tem para ouvir e acatar. Dentro dessa abordagem que a gente estava fazendo sobre a hermenêutica cristocêntrica, hermenêutica bíblica cristocêntrica, interpretando a Bíblia à luz de Cristo, tendo Cristo como chave interpretativa das Escrituras, um texto falou muito fortemente ao meu coração, então hoje resolvi abordar esse texto aqui, quebrando um pouco aquela sequência que nós estávamos fazendo. Como já disse, quando Deus fala, a gente precisa ouvir. E quando a gente ouve o que Deus está incomodando, é porque, com certeza, isso vai tocar as nossas vidas e as vidas das pessoas que nos ouvem. Então, hoje eu quero praticar aqui com você uma hermenêutica piedosa, uma hermenêutica que fala a alma. Eu quero usar um texto como fundamento da nossa conversa de hoje, do Falando do Evangelho, o texto de João capítulo 5, versos 39 e 40. Depois eu vou explicar para você o porquê desse texto e desse redirecionamento no dia de hoje. Por gentileza, você vai ver aí na sua tela uma coisa muito interessante. Nós já lemos esse texto aqui mais de uma vez, creio eu, e ele sempre tem algo novo a nos dizer e a ensinar. Olha que interessante, o Senhor Jesus dizendo assim: examinais, guarda bem essa palavra, examinais, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testemunham de mim, ou de mim testificam, nessa tradução que aparece para você. Na minha está um pouco diferente. O verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Muito bem, o assunto das Escrituras é a vida de Deus comunicada. Nós achamos que a metodologia, a técnica de leitura das Escrituras é muito importante, é deveras importante. Mas existe uma técnica que precede a nossa técnica hermenêutica, que é a técnica do Espírito, que é a metodologia do Espírito. E já falamos disso aqui também. Estou aqui reiterando algumas coisas que já disse em outros programas anteriores. A metodologia de Deus é falar a nossa alma. A metodologia de Deus é falar dentro de nós, para causar transformação em nós. Por que eu estou abordando esse texto hoje? Por que eu quebrei aquela sequência que eu estava abordando? Porque isso me incomodou muito durante essa semana. Eu tenho visto muitas pessoas angustiadas, correndo atrás da interpretação adequada das Escrituras, de textos das Escrituras.
Mas eu tenho visto pessoas também que não estão descansando no agir de Deus, que não conseguem descansar. Estão em busca da melhor metodologia. Isso é muito nobre, é louvável. Isso eu apoio. Obviamente que sim. Melhorar a nossa captação do entendimento teológico das Escrituras é sensacional. Mas existe uma coisa que é mais precípua, que é mais fundamental e que é mais transformadora, que é ouvir a Deus. Ouvir Deus falando. É a hermenêutica da alma, a hermenêutica do espírito, a hermenêutica da comunicação com Deus. Durante os 27 anos de sala de aula de teologia, eu percebi que a Bíblia, as Escrituras ou a leitura da Bíblia só fazem sentido na medida em que Deus fala ao coração, não na medida em que você chega a um bom resultado teológico, você chega a uma boa compreensão e amadurece isso. Isso é importante, mas isso não resolve os seus problemas existenciais. Esse texto vai falar exatamente disso. Jesus está falando aqui a estudiosos, a pessoas que tinham mais de uma metodologia de leitura hermenêutica das Escrituras, que tinham um vasto conhecimento, pessoas que guardavam porções inteiras, não é versículos nem capítulos não, gente. Essa turma para quem Jesus se reporta aqui, é uma turma que guardava porções inteiras das Escrituras na cabeça. Era gente que tinha por volta de 3 décadas de estudo das Escrituras. Por isso ele começa com essa expressão: examinais as Escrituras. Que tipo de exame é esse? O examinar, você vê aí o texto na tela, examinar, exeogomai. Esse termo, ele significa você mergulhar, pesquisar, você ser uma pessoa observadora, uma pessoa metódica, uma pessoa contumaz, uma pessoa que mergulha, que vai se chafurdar nas Escrituras e vai tirar das Escrituras sentidos. Examinar é algo que exige tempo de dedicação, leitura, pesquisa, síntese. É uma atividade muito exigida. Ela é de uma exigência muito grande. A pessoa que examina a Escritura, ele não lê uma vez um texto. O examinador da Escritura, ele é uma pessoa extremamente criteriosa. É um exegeta, nós chamamos hoje isso de exegeta. É um investigador profundo do texto. É alguém que não larga o texto sem chegar a uma conclusão plausível desse texto, a uma investigação extensa, profunda desse texto. Isso é examinar. E a examinação do texto da Escritura demanda tempo, demanda método, demanda predisposição de usar a inteligência que Deus nos deu a cada um de nós. Dá trabalho examinar as Escrituras. Você diz assim: Maurício, todo mundo no Brasil lê Bíblia, não lê. Todo mundo na igreja lê Bíblia, não lê. Examinar, menos ainda. Examinar é exame profundo, gente. É você fazer uma anamnese, é você fazer uma investigação pormenorizada do texto, os sentidos das palavras, o sentido do ambiente onde esse texto foi produzido, quais são as vozes que estavam ali nesse texto falando algo, no contexto falando algo. Como esse registro veio à tona, qual é a qualidade, a categoria desse registro, que tipo de narrativa você está vendo? Isso é exame. Que tipo de palavra é essa? Examinai. Exeugomai, o que é a exegese propriamente? Essa investigação minuciosa. É algo que dá muito trabalho. Alguém que examina as Escrituras não gasta menos do que 3 horas para preparar um estudo. Não gasta. Pode ser que ele não sejam as 3 horas ininterruptas, mas durante a semana, no mínimo, 3 horas ele vai se debruçar naquele texto. Pode ser assim picado, 1 hora cada dia ou meia hora, não importa. Essa pessoa vai investigar, ela vai introjetar-se naquele texto. Isso é examinar.
Quanto mais você examina a Escritura, mais critérios e argumentos você tem para falar da sua mensagem. Então, examinar exige. Examinar não é ir para a internet ver o que o fulano está dizendo, não, viu? Isso não é exame. Isso aí é pegar a comida pronta dos outros. Os outros tiveram o trabalho de preparar. Mas eu e você precisamos ter o mesmo trabalho. O mesmo exame. Nós estamos vivendo uma geração que nós não temos. Na época de Jesus tinha muito. Mas hoje, as pessoas estão pensando cada vez menos. Por isso que esse texto incomodou muito ao meu coração durante a semana. Aí eu, arguindo com Deus, falei, deixa eu falar disso no programa hoje. Deixa eu quebrar um pouco aquela sequência e vou falar isso. Nós precisamos examinar mais as Escrituras. Mas é claro, não só examinar, é mais do que examinar. É mais do que examinar, é permitir que Deus fale ao coração. Mas mesmo no examinar criterioso, minucioso, é um artigo de luxo, está em falta hoje. Mesmo a examinação das Escrituras hoje é algo raro, superficial. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração da velocidade. Tudo muito rápido, tudo muito rápido. Eu já quero a informação em ponto de bala, para levar para o púlpito. Não se gasta mais tempo lendo autores, lendo o sentido das palavras, o sentido daquele contexto. As pessoas têm uma preguiça mental muito grande. Isso é nocivo. Isso faz com que as pessoas vão para a internet e vasculhem uma feira de ideias, façam um catadão daquelas ideias ali, bate no liquidificador e vai dar um estudo. O Senhor nos deu a capacidade de examinar. Deus deu a você a vara, mostrou onde é que é o rio, te deu o anzol, te deu lá, um negócio que usa na pescaria lá, que nem sei o que é que usa, não sou pescador mesmo. É aqueles negócios de pescar lá, o Lipe está falando aí. Então, vai lá que ali tem peixe, mas você tem que pescar. Deus não pesca por você, você tem que pescar. Isso é examinar. E isso as autoridades bíblicas da época faziam muito e muito bem. Eram especialistas em Bíblia. Só que eles não sabiam nada de Deus. Aí já entra num outro ponto que esse texto nos levará. O exame era muito melhor do que o que se tem hoje. E olha, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha um monte de enciclopédia à sua disposição, não tinha e-books, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. Hoje, se você conversar com as pessoas aí, você vai ver que a maioria dos cristãos, cada um tem no mínimo 2, 3 Bíblias de pesquisa e tal. Isso é muito interessante. O problema é lê-las todas, né? O problema é lê-las, pesquisá-las, utilizá-las. E esse povo aqui, o que eles tinham na mão, eles faziam um escrutínio completo. Eles pesquisavam de uma forma muito minuciosa. E hoje a gente pouco vê isso aqui. Até o examinar lá dos escribas, em relação a hoje, a gente está devendo. Olha só, hein? Muito cristão está devendo para os escribas, tá? Em termos de exame das Escrituras. É isso que eu estou falando para você. Isso é bem sério. Nosso povo brasileiro precisa acordar para estudar. Para usar a capacidade que Deus deu a cada um de nós. Nós precisamos da unção dos bereanos nos dias de hoje. Pedir ao Espírito de Deus que derrame a unção dos bereanos. Conferir tudo o que é falado. Maurício está falando lá, deixa eu ver se ele não está dizendo alguma coisa desconexa aqui. Você precisa examinar. Então, examinar tem este sentido, sentido criterioso. Examinai as Escrituras, traduzindo, examinai o Antigo Testamento, porque o Novo não estava pronto. Isso há que se dizer aqui. Examinai a lei, os profetas e os escritos de sabedoria e poesia. E aí vocês examinam para quê? Porque, qual o motivo de vocês examinarem, estudiosos? Vós cuidais ter nelas a vida eterna. Esse registro escriturístico aqui, a Escritura contém vida. Mas como que ela contém vida?
Como que a gente vai descobrir vida na Escritura? Somente lendo? Somente pesquisando? Aí que entra um grande gatilho divino. Aí que entra a hermenêutica do Espírito. A hermenêutica que vai falar a alma. A hermenêutica que vai mudar as nossas vontades. A hermenêutica que vai curar nossas emoções. A hermenêutica que vai mudar o nosso jeito de pensar. Às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa diz assim, puxa, não leio mais autor nenhum, só estão lendo a Bíblia. Grande coisa que você está fazendo, não está fazendo nada. Isso não está dizendo nada para ninguém. Porque tem gente que lê a Bíblia ao seu próprio modo. Então, antes você lesse um monte de autores. Ler a Bíblia, já dissemos isso no outro programa, é ir além das palavras, ou seja, é mais escutar Deus do que falar. É mais ouvir. E Jesus vai explicar isso aqui no verso 40 do texto já iniciado. Olha o que Jesus vai falar aqui. Para ter vidas. E no 39 ainda vai finalizar. E são elas, as Escrituras, o Antigo Testamento, tem um outro ponto aqui, que de mim testificam. O Antigo Testamento só está focalizado num assunto, evangelho, condensado numa pessoa e numa obra, Jesus Cristo. Portanto, hermenêutica bíblica cristocêntrica. Sempre, sempre. Então, Jesus está dizendo para eles o que eles estão fazendo de errado. Vocês estão começando só pelo exame. Mas aí no 40 ele explica. E não quereis vir a mim. Aqui está a hermenêutica de Deus. Esse é o ponto hermenêutico da revelação do Senhor. Deus, eu estou lendo esse texto aqui, porque eu vou pregar no domingo, eu vou pregar na minha célula, eu vou dar um estudo, etc. e tal. Ok. Não é o que você vai falar de Deus, é o quanto Deus vai falar contigo. Isso faz toda a diferença. Jesus falou, não quereis vir a mim. Como é que alguém está examinando profundamente, mostrando para nós, cristãos modernos, cristãos de hoje, como examinar, dando uma aula de exame para nós, dando uma aula criteriosa para nós. Como? Eles estão errando também? Estão errando porque eles estão começando pelo lado humano e não pelo lado divino. Aí está uma outra preocupação. Tem gente que acha que vai passar a vida inteira tentando interpretar bem a Bíblia, só que não está ouvindo uma vírgula do que Deus está dizendo. Só que não está sendo transformado pela revelação da palavra de Deus. Investigar textualmente não muda a vida de ninguém. Você só tem legitimidade ao examinar as Escrituras a partir do momento que você quis ir a Ele. É o que Jesus está ensinando aqui. Ouvir Deus vem antes de falar sobre Deus. A hermenêutica do Espírito é a hermenêutica que vai fazer algo dentro de você e transformar a sua mente. Ajustar a sua mente à mente divina e não o movimento contrário. Tem muita gente tentando descobrir como falar de Deus, como examinar mais as Escrituras, mas sem ouvir o que Deus está dizendo. É isso que Jesus quis dizer quando ele diz assim, não quereis vir a mim. É como se Jesus estivesse dizendo para os exegetas da época, para os hermeneutas da época, ele estava dizendo o seguinte, primeiro me ouçam, primeiro vejam o que Deus fez lá atrás, para quem Deus estava apontando em pessoa, em ato, era para Ele, Jesus Cristo. Foco divino é o Filho. Essa é a hermenêutica de Deus.
Essa hermenêutica provinda do Espírito, essa hermenêutica que transforma as pessoas, de dentro para fora, porque Deus trabalha lá dentro. E Deus é relacional em Cristo pela ação do Espírito. Não quereis vir a mim. Vocês querem saber de Escritura, mas não querem saber do autor. Querem saber do texto e da letra, mas não querem saber do Espírito que precede a letra. Simples isso, não é? Pois é. Se Deus te revela, é. Agora, quando eu não quero ouvir Deus, aí eu quero bancar o escriba, quero bancar o fariseu religioso. Não quereis vir a mim. Sabe o que isso significa? Significa que todos têm a oportunidade de ouvir a Deus. Todos podem sim ouvir a Deus. Deus está com a sua revelação aberta a toda e qualquer pessoa que queira ouvi-lo. Mas tem gente que não. Tem gente que acha que ao abraçar a melhor metodologia, pronto, já está falando com Deus. Não está. Pronto, já está autorizado a dar a melhor capacitação, conscientização de leitura bíblica, pronto, está feito o serviço. Está a metade. E da metade, da segunda metade, porque a primeira metade é Deus falando. A segunda metade é a gente falando o que Ele falou com a gente. É a gente estudando, é a gente trabalhando. Então não adianta você ter a melhor metodologia, isso que eu quero dizer para você no dia de hoje. Por melhor que seja a sua metodologia hermenêutica, interpretativa, por melhor que seja o seu exame exegético, se você não quiser fazer o que Jesus está solicitando aqui, não faça mais hermenêutica. Não interprete mais a Bíblia. Vai interpretar um romance. Vai fazer qualquer outra coisa, mas não mexe com a Escritura. Porque a Escritura, as páginas não são sagradas, a edição não é sagrada, as letras não são sagradas. O que é sagrado é o Espírito que inspirou isso aqui. Isso é o que Jesus quis dizer, não quereis vir a mim. Vir a mim é revelação. Vir a mim é uma redenção causada por Deus. Vir a mim é uma relação estabelecida pelo próprio Deus. É uma relação com Deus. Deus e eu e Deus. Esta química espiritual, hermenêutica, é que vai fazer com que a gente leia as Escrituras de modo saudável, que a gente traduza a saúde espiritual ao lermos as Escrituras, ao abordá-las, ao pregá-las, ao expô-las. A gente vai ter uma exposição saudável, porque a gente vai passar uma saúde que vem de Deus, que permeou o nosso interior e vai ser transmitido exteriormente às outras pessoas. Essa é a hermenêutica do Espírito que fala a alma humana. Isso é o que Jesus quer dizer, vir a mim. Para? Qual é a finalidade? Terdes vida. Alguém que tem a vida insuflada por Deus a todo momento, em termos de palavra revelada, vai transmitir o que para as pessoas? Você vai dar uma aula de Escritura na sua igreja, você vai dar uma aula na escola dominical, na sua célula, vai pregar em alguma local, qualquer que seja a instância de exposição das Escrituras. Se a vida de Deus estiver destilada dentro de você, estiver sendo alimentada em você, você vai transmitir o que para as pessoas? Vida. Isso nos leva ao final do Sermão do Monte. Dá uma olhadinha comigo lá em Mateus. Sei que você conhece muito bem esse texto, de cor. Mateus 7, por gentileza, o finalzinho do Sermão do Monte. Olha a hermenêutica de Jesus aqui, como é diferente a hermenêutica do Espírito da mera hermenêutica técnica. Olha, dá uma olhada em Mateus 7, 29, por gentileza. 28 e 29, Lipe. Olha o que é dito ali. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, era o Sermão do Monte, a multidão se admirou da sua doutrina. Espera um pouquinho aí, espera um pouquinho. Doutrina é o quê? O corpo de ensinamentos de Jesus? Não, a doutrina de Jesus transpirava a vida.
A doutrina de Jesus era a vida de Deus revelada na vida dele, através da vida dele, transmitida às vidas humanas. Esse discurso causou admiração, não é uma mera admiração no sentido, olha, a academia de Jesus é muito melhor, olha, o seminário de Jesus é top. Não, esse admirar é causar espanto, é causar o contraste entre aqueles que examinavam as Escrituras e não transmitiam vida. E é Jesus que mostrou que é através da sua vida entender as suas Escrituras. Sua doutrina é a doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo é a exposição da pessoa e da obra de Cristo na vida. Olha o verso 29, como conclui o Sermão do Monte. Porquanto os ensinava, Jesus ensinava a todos, com autoridade, e não como os examinadores das Escrituras. É esse povo que Jesus se referia lá em João 5, 39, 40. É esse povo. Ensinava com autoridade. Sabe o que é autoridade, gente? A autoridade não parte de nenhum ser humano. Nenhum ser humano tem, em se tratando das coisas de Deus. Nenhum. Ser humano é ícone, de lugar nenhum, de nada, em se tratando das coisas de Deus. Sempre digo aqui que protagonismo no cristianismo é só de Cristo. Então, na verdade, a autoridade é aquela autorização divina para falar das coisas dele. E só tem autoridade divina quem vive a vida divina dentro de si. E a partir de si, destila essa vida para as outras pessoas. A autoridade é divina, não é humana. A autoridade é espiritual porque parte da movência do Espírito e da ação do Espírito. Pronto. Não está condensada em nenhuma pessoa. Não está. Porque senão a gente não está falando de Cristo. Está falando do cristianismo de alguém, mas não de Cristo. Do cristianismo segundo fulano de tal, mas não cristianismo segundo Cristo. No cristianismo segundo Cristo, a autoridade é Ele, delegada pelo Pai. Cristo é a pessoa e a obra autorizadas por Deus, a anuência divina espiritual. Não como os escribas. Percebeu o contraste? E é por isso que Jesus diz lá em João, voltando para João 5, 40, né, era o 39, 40 que a gente está abordando, por isso que ele disse dessa maneira: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, todo o exame que vocês fazem das Escrituras não tem vida. É isso que Jesus está dizendo para aquele povo. Então, tem como falar da Bíblia sem emanar vida? Tem. Quando eu falo da Bíblia a partir da minha própria vida, não. Tem que ser falado da Bíblia a partir da vida de Deus em mim. E isso vai comunicar a vida às outras pessoas. Por quê? Porque a vida já foi comunicada a mim, a você e a cada um de nós. Então, quando alguém disser a você assim: nossa, pastor, pastora, que mensagem, que estudo, você diga assim: lindo, o crédito é todo do Cordeiro, o crédito é todo de Deus. Eu só abri a boquinha, quem falou foi Deus contigo, não fui eu. Tira do ser humano toda a centralidade. A hermenêutica não pode ser uma ação meramente antropológica, antropocêntrica, melhor dizendo. A hermenêutica precisa ser teocêntrica, cristocêntrica, pneumatocêntrica. É a hermenêutica do Pai, do Filho e do Espírito. O Espírito convence, aponta para a pessoa e obra central que é Cristo, que conduz ao Criador e Redentor que chamamos de Pai. Essa é a hermenêutica do Espírito que comunica a alma. E não quereis vir a mim. Eu acho que o primeiro exercício hermenêutico, independente da metodologia que vamos abordar, é esse exercício da entrega. Eu desisto de tentar interpretar as Escrituras por mim mesmo, pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio conhecimento, pelo meu cabedal de metodologias hermenêuticas. A investigação bíblica vai te ajudar a expor com clareza as Escrituras, mas a investigação do Espírito vai fazer com que você as exponha
como quem já foi ministrado pela própria vida que inspirou as Escrituras. Você está entendendo? É uma questão de ponto de partida. É uma questão, vou partir de Deus ou vou partir de mim mesmo? Por isso que Jesus centralizou nele, vir a mim. Em suma, a mensagem que ele está dando àqueles escribas ali é: vocês querem entender de Escritura? E vocês estão certos dizer que elas falam aqui, que elas contêm aqui, vida eterna. Cuidar de ter nelas a vida eterna. E tem sim, tem um relatório da redenção, do começo ao fim. Sim, isso é conter a vida eterna. Só que se você não vai ver essa vida se a própria vida de Cristo não ministrar no seu coração. Quando a gente iniciou esse programa aqui, a gente colocou esse nome falando do Evangelho, é porque o Evangelho é a linguagem de Deus que permeia toda a Escritura e permeia todo modo de revelação divina, permeia toda a revelação divina. A que nós conhecemos e foi registrada está aqui, naquilo que a gente chama de Escritura Sagrada ou Bíblia, hoje, que na época de Jesus era o Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele lia, que todos liam, era aquela, era a que estava canonizada no momento. Então, eu estava conversando com um amigo ontem, num café, muito querido, um pastor que mentoria muito a minha vida, pastor Dantas, e ele está dizendo assim, sobre a questão de muita gente ser bibliólatra, ou praticar a bibliolatria, como se o sagrado fosse uma folha, como se o sagrado fosse uma edição, uma encadernação. Não é. O sagrado não é uma impressão. O sagrado não é o registro, o sagrado é o Espírito. O sagrado é a vida, para quem o Espírito comunica a verdade de Deus. A Bíblia, a verdadeira hermenêutica do Espírito, é uma hermenêutica que transforma a vida das pessoas, que muda completamente o jeito delas pensarem, que tira o centro das pessoas e coloca somente Jesus no centro. Isso é fazer uma leitura espiritual, uma leitura orante das Escrituras. Essa é a verdadeira espiritualidade no ato de praticar a hermenêutica bíblica. Praticar uma hermenêutica técnica, qualquer um pode fazer. Sabe o que você precisa? Vontade e disciplina. Isso você pode ter. Mas o que você vai comunicar nos seus estudos? A melhor coisa que existe é você ouvir alguém que parece ter sido impactado por aquilo que leu. E mais, impactado por quem inspirou aquilo que ele leu. Você consegue explicar? Não. Você só consegue expor. Você só consegue descrever. Mas explicar não é a pauta. A questão aqui envolvida é essa. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Sempre digo, e sempre vou reiterar isso aqui: milagre, método, ministério. Deixa Deus falar com você. Cumpra isso aqui que está no verso 40. E quereis vir a mim. Tira o não do verso. Porque aqui aqueles letrados, eles não, tem um advérbio de negação absoluta ali. E não quereis vir a mim. Eu só peço a você e a mim que possamos tirar o advérbio de negação, não. Substitui, tira esse não, tira, nem substitui. Coloca, e quereis vir a mim, para terdes vida. Essa é a hermenêutica do Espírito, esse é o milagre do Espírito comunicado a você. Qual é o milagre? A comunicação do Evangelho. O que é o Evangelho? A pessoa e obra de Jesus Cristo, sendo ensinada a você. Nós falamos diversas vezes que o professor de Bíblia chama-se Espírito Santo, o verdadeiro. É isso que é vir a mim. O Espírito, nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo explica para você quem é Jesus. E Jesus apresenta você ao Pai e ao Criador, dizendo: isso aqui é meu irmão, isso aqui é minha irmã. O nome dele é esse. O nome dela é esse. Jesus é a hermenêutica de Deus por conta disso. Mas quem viabiliza isso é o Espírito. E o ponto de chegada é o Pai, que te aceita com a aceitação que vem dele. É o Pai que só sabe ser bom, não sabe ser ruim. É o Pai que te ama por ser quem Ele é.
Gente, isso é querer vir a mim. Vamos praticar uma hermenêutica que mexa com a gente. Independente da metodologia que você vai adequar, que você vai se apropriar, do roteiro, do procedimental hermenêutico que você vai fazer, não importa o seu roteiro exegético. O que importa é o seu roteiro com Deus. Isso vai definir a legitimidade das suas abordagens hermenêuticas. Então, eu precisava fazer esse programa para dar esse alento a você, para conscientizar-nos, a todos nós, de que a hermenêutica do Espírito parte do próprio Deus para mexer com a gente, com as nossas estruturas. E aí sim, toda pesquisa, toda leitura, todo exegomai, toda examinação, ela é bem-vinda, ela é acréscimo, ela é legítima, porque ela foi legitimada por Deus. Isso é importante da gente colocar aqui. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Tem muita gente fazendo isso, infelizmente. Tem muita gente, se você for ver a história do pensamento hermenêutico, você vai ver cada embate, você vai ver cada trajetória, cada desvio de trajetória. Você vai ver tanto racha conceitual e metódico. Você vai falar, a Bíblia é um carnaval de ideias. A Bíblia é uma coxa de retalhos. A Bíblia não é interpretável. Há uma inoperância, uma impossibilidade hermenêutica na Bíblia. Não é possível. A Bíblia permite 300 interpretações. Isso é tudo falácia. Porque se a Bíblia permitir várias interpretações, nós já estamos relativizando a palavra de Deus. Nós já estamos no modo relativismo. Nós já estamos colocando em segundo plano aquilo que Deus priorizou, que é o seu Filho. Então, que nós possamos fazer uma hermenêutica bíblica cristocêntrica a partir desse Espírito que vem de Deus, a partir da hermenêutica do Espírito, que é essa espiralidade divina que vai mudar você, que vai colocar suas ideias concatenadas com as ideias de Deus e não o contrário. Muita gente tem maquetes divinas na mente, arquétipos divinos na mente. Muita gente tem ideias e caricaturas de Deus, de um Deus que não é, de um Deus que não transforma, de um Deus segundo elas mesmas, segundo as pessoas. Então nós precisamos, esses são apenas 2 versículos que eu estou abordando aqui, mas isso precisa ser introjetado em nós. Que o Espírito de Deus nos convença a querermos vir a Ele, para terdes vida. Note o detalhe desse verso. Para ter vida, sabe o que significa? Primeiro vem a vida, primeiro vem o milagre da revelação, e depois você pode examinar. O que Jesus está ensinando aqui é que o examinar, ele vem escrito depois do ter vida. Ter vida, sabe o que é? Ganhar a vida. É ser acometido pela vida divina que dá sentido à Escritura, ao texto, ao registro que você está investigando. Então vamos colocar os pingos nos is, vamos colocar as ideias no lugar, à maneira de Deus, vamos fazer do jeito que Deus mandou, porque aí você não vai encontrar 300 interpretações, aí você você não vai ficar refém de opiniões teológicas, você não vai ficar enrustido nas correntes teológicas, correntes dogmáticas. Esquece tudo isso daí. Estuda isso a partir da vida, que o efeito será diferente. E aí você vai pegar as ideias e colocá-las nos compartimentos devidos, vai saber colocá-las, expô-las de maneira interessante, clara, simples para as pessoas, sem complicação, né? Não vamos polarizar a teologia do A, do B, do C. Vamos fazer a teologia de Deus.
Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Dá muita dor de cabeça você sair da hermenêutica cristocêntrica. Dá muito pano para a manga você sair da hermenêutica de Jesus. Você não ter vida significa que você pode embarcar em qualquer canoa teológica. Você fica fragilizado, você fica à mercê do melhor pensamento, mais bem concatenado, mais bem fundamentado. Olha, isso aqui é interessante, esse cara aqui pensou melhor, hein? Você fica refém do raciocínio dos outros. Então adota essa corrente aqui. Pega todas as correntes e joga dentro de uma só correnteza, a de Cristo. E aí, sim, todas as outras operações metodológicas, elas vão contribuir com alguma coisa. Então o ponto é, comece pelo lado certo. Vá a Ele, vira a mim. Lembra sempre disso. Quer fazer hermenêutica? Vai a Jesus. E espera Ele comunicar a vida dele a você. Porque quando você for interpretar as Escrituras, o que você vai transmitir será a vida vinda de Jesus, não a sua própria vida. Então esse é o recado que eu queria passar a vocês hoje, para a gente quebrar um pouco aquela sequência que eu estava fazendo, mas oxigenar um pouco os nossos estudos aqui. Algumas pessoas falaram para mim: Maurício, está muito técnica a sua abordagem, que você tá... mas o intuito era esse, era mostrar as metodologias, etc. e tal. Mas é o que eu disse no início, a gente precisa ouvir Deus. Se Deus está falando alguma coisa, se Deus está mostrando algo, pare, escute. Não é feio escutar Deus, não é falta de resolução escutar Deus. Às vezes a gente tem resiliência com o Espírito, né? Não, você precisa escutar ao Senhor, porque às vezes o Senhor reorganiza aquilo que você achava que deveria ser e conduz para o prumo dele, que está centralizado em Cristo. Então, isso é o que eu queria partilhar com vocês no programa de hoje. Eu espero que o recado de Deus chegue até você, não o meu, mas o de Deus. A gente, cada um de nós é apenas um veículo de Deus. Eu quero abrir as Escrituras com você, para a gente terminar o nosso papo aqui de hoje, do Falando do Evangelho, um texto muito interessante. 1 João capítulo 2, verso 27. 1 de João capítulo 2, verso 27. Primeira epístola de João. E a unção, está aí na sua tela, que vós recebestes, amo essa palavra, dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha que interessante, quero analisar isso aqui para você. Vamos fazer uma hermenêutica do Espírito aqui. Olha que interessante. E a capacidade espiritual que você recebe do próprio Cristo fica em você. Deixa o verso lá, Felipe, só para eu ir analisando as palavras aqui, para a gente fechar o programa de hoje. Então, note bem, unção é capacidade vinda de Deus. Ninguém tem unção, porque Deus é em nós. A unção é a capacidade vinda de Deus para vós, no caso aqui somos nós, todos nós, recebestes dele. Sabe o que é receber? Ato de graça, metodologia da graça. Revelação de Deus se recebe, não se alcança, não se conquista. Fica em vós, é algo permanente, porque ele diz no final assim: nele permanecereis, não em vós mesmos, nele. O milagre é divino, do começo ao fim, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Pronto, aqui Jesus está proibindo a escola dominical? Não, está proibindo os programas de capacitação bíblica? Jamais.
É que ele está colocando as coisas na prioridade teocêntrica, divina. Unção é a capacidade de comunicação da revelação de Deus. Vem primeiro. Então, que alguém vos ensine, quer dizer, ninguém pode pôr outro fundamento da palavra revelada por Deus, que é Cristo, que não seja o próprio Cristo. Então, não tem necessidade de colocar outra doutrina que não seja a de Cristo. Mas como a sua capacitação ou unção do alto vos ensina o quê? Todas as coisas atinentes à revelação de Deus. E é verdadeira, porque procede de Deus. Verdadeiro é aquilo que dissipa a mentira. Então, não é mentira. Toda mentira vem de uma coisa criada por Satanás e engodada pelo ser humano. Verdadeiro é aquilo que descende, que vem de Deus. Como ela, vos ensinou essa unção, essa capacitação, assim nele, que é Cristo, permanecereis. Quer dizer, da mesma forma como você recebeu dele aquilo que fica em você, então assim você permanece. É um desejo divino. É um desejo de Deus que você permaneça naquilo que ele ensinou para você. O que ele ensinou para você? A palavra. O que é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. Voltamos a falar de hermenêutica bíblica cristocêntrica. Voltamos a falar de Cristo como centro das Escrituras, como leito de Deus nas Escrituras. Então, com isso, com certeza, a gente está falando de evangelho em todo momento. Então fica aí o recado de hoje para você. Vá para Jesus para ter vida. É o que ensina o texto que nós iniciamos a nossa abordagem de hoje. Esse texto aqui é sensacional, esse texto aqui é bombástico, esse texto aqui é aquele texto que vai sempre nos incomodar. Vir a Jesus para ter vida. Quem tem vida fala a partir da própria vida. Que a hermenêutica do Espírito de Deus seja uma hermenêutica falada ao seu coração e transforme suas vontades, seu emocional, seu racional, de acordo com a ótica divina. Que Deus continue falando com você. E lembre-se, vai falar da Bíblia? Primeiro deixa o Deus, que é o autor da Bíblia, falar com você. A hermenêutica do Espírito que fala a alma humana. Que Ele abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em Cristo Jesus. E até o próximo programa.